Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos. Sou o pastor Marcos, da Primeira Igreja Batista no Paiol. Estamos no nosso 15º dia da nossa jornada de oração e jejum. E hoje eu quero falar para você sobre oração, a chave para o avivamento. Vamos ler Atos, verso 1, 12 a 14. Atos 1, 12 e 14, que nos diz o seguinte: Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Oração, a primeira chave para o avivamento. Nós temos aprendido muito da palavra de Deus nesses dias, nesta jornada de 40 dias, e com certeza Deus tem falado ao seu coração. E nesta semana nós vamos falar sobre avivamento, algo tão necessário nesse tempo de esfriamento espiritual, nesse tempo de tantas lutas e situações, que somente através de um avivamento na nossa vida nós vamos poder continuar fazendo aquilo que Deus deseja do nosso coração. A oração então se torna fundamental para a nossa vida cristã, para o avivamento. Jesus orava e ensinou seus discípulos a orarem. Sim, ele sempre estava em oração, buscando falar com o Pai, ter aquela intimidade com o Pai, relacionamento com o Pai. E nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus já não está presente fisicamente com eles, e ele se reúne em oração. Era uma característica que ficou marcada na vida dos discípulos e é uma característica que deve marcar a nossa vida, uma vida de oração. Com a oração, meus amados, nós conseguimos falar com Deus, expressar tudo que nós estamos passando, sentindo, mas principalmente buscar em Deus as respostas para as nossas dúvidas, questões e situações. Também a oração nos faz ter intimidade com Deus, e o avivamento vem para a nossa vida quando nós abrimos o coração e falamos com Deus. E o que nós temos pedido neste momento, nesta época que nós estamos vivendo, que Deus possa avivar as nossas igrejas, a vida de cada um, porque passamos por situações que tentam nos enfraquecer, que tentam nos parar, que tentam contra a nossa fé. São perseguições, são situações, por isso precisamos estar unidos em oração. Aqui diz que os discípulos voltam para o aposento onde eles estão hospedados e juntos oram a Deus. O ministério foi marcado por oração e a sua vida deve ser marcada também por oração. A minha vida deve ser marcada por oração. Quando oramos, os céus se abrem. Quando oramos, Deus ouve as nossas orações e vai falar comigo, com você. Que nós temos pedido então que Deus avive a sua obra na vida de todos. Nós precisamos estar juntos, unidos em oração. E quando você está recebendo esta devocional, com certeza Deus está falando ao seu coração. Reúna-se aí com a sua família, com as pessoas e comece a orar, comece a falar com Deus. Oração, a chave para o avivamento. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, ó Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, que através dessas devocionais o Senhor tem falado tremendamente ao nosso coração, nos chamado para um momento especial de intimidade com o Senhor, que é a oração. Que possamos ter como prioridade em nossa vida e possamos não só pedir por nossas situações que passamos, mas principalmente por um avivamento. Continue nos abençoando, ó Pai, falando ao nosso coração, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Convido você a se inscrever nos nossos canais, a compartilhar as nossas devocionais e nos seguir nas nossas redes sociais.
Que Deus te abençoe, que você tenha um início de semana na presença do Senhor. Você e toda a sua família. Amém?